Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte e sejam bem-vindos à editora Bom Sucesso. Eu hoje faço aqui a transmissão simultânea dessa nossa conversa no nosso canal, como sempre, e também no canal da editora do meu amigo José Maria Braga, que me presenteou com esse lindo livro escrito recentemente por ele no ano passado, A Mentira do Amor Perfeito, que foi justamente editado pela Bom Sucesso, a sua editora. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanina Sigrist. Estou sempre às terças e sextas conversando com os meus amigos e amigas na Casa na Arte, e agora eu encontro um novo público aqui também na editora Bom Sucesso. E sucesso a todos nós, a arte e a cultura nesse país. Hoje a resenha então é sobre este livro de ficção do meu amigo jornalista. Por muitos anos o José Maria Braga, nascido justamente em Bom Sucesso, Minas Gerais, desenvolveu aí suas funções como jornalista, mas sempre foi amante da arte. Já na Universidade Federal de Minas, quando fez a graduação em jornalismo, começou a embrenhar-se pelo teatro, não é isso? Depois acabou se envolvendo também com contos, poesia, enfim. E nos últimos anos tem se dedicado exclusivamente à literatura. Publicou em 2020 o seu primeiro romance Menino Pelado, também com edição da Bom Sucesso, e eu tenho aqui em mãos o segundo romance, A Mentira do Amor Perfeito. É muito legal conhecer a trajetória do José Maria, porque eu percebo que ele realmente é um homem de cultura. Então tem experiência no jornalismo e essa experiência aparece aqui no livro, sim. Mas a gente tem também aqui, claro, um ficcionista que nos presenteia com um enredo muito interessante, protagonizado pela Helena. É uma narrativa com uma sensibilidade incrível. É um escritor que cria uma protagonista extremamente forte, mas ao mesmo tempo também delicada, também sensível. Então é claro que eu me identifiquei com a Helena durante a leitura. Eu já havia comentado isso com José Maria, a gente trocou muitas mensagens desde que eu recebi o livro e troquei as minhas impressões já durante a leitura, porque a gente se fala com frequência, ele sempre me pergunta o que eu tô sentindo, o que eu tô achando, e é claro que eu acho que muitas mulheres, principalmente com a idade parecida com a dela, enfim, entre os 30 e 40 ou até 50, se identificam muito com a sua força, com a bravura que ela tem em dedicar-se à carreira e, claro, com os tropeços pelos quais ela vai passar, como todas nós mulheres assim determinadas e ao mesmo tempo assim sensíveis passamos. Então a gente muitas e muitas vezes durante o enredo queremos carregar Helena no colo, porque a gente sabe que ela está precisando muito de um carinho e muito de uma ajuda, mesmo tendo amigas, enfim, mesmo tendo família, ela quer se fazer sozinha, né? Mas é claro que ela vive altos e baixos, e esses altos e baixos aparecem aqui porque o enredo se inicia em 1993 e se passa em algumas cidades aqui do nosso país, mas ele só termina 10 anos depois e a gente consegue acompanhar todo esse arco temporal e toda essa trajetória da Helena. E a gente vai, claro, né, durante a trama acompanhando um pouquinho a maneira como ela lida com dramas, com os seus conflitos internos, pessoais, profissionais, muitas vezes, né, porque ela é uma advogada brilhante, com uma carreira muito promissora aí em ascensão, e ela se vê
perante um obstáculo extremamente complicado, e é aí que entra o que eu mencionei, que é o lado jornalista do autor, e que aqui na figura do narrador, eu acho, é um narrador em terceira pessoa, vai complementando e vai ajudando a colorir essa história, porque muitos fatos históricos, principalmente brasileiros, acontecem durante a vida dela, durante esta parte da vida dela que está sendo contada aqui. Então nós estávamos superando, digamos assim, um impeachment presidencial no Brasil. Quando ela vai a Brasília trabalhar por um tempo, muitas referências à construção da capital do país também aparecem. As figuras de autoridade política com quem ela interage, porque ela gerencia as campanhas eleitorais, né, de alguns deles, também aparece aqui, mas é de uma forma muito interessante, que eu acho interessa ao público mais jovem que não viveu esses momentos históricos e que pode conhecê-los à luz desta ficção. Por que não? Porque são fatos que vão pontuando a história de uma protagonista fictícia, mas que são documentos da época, né? 93, 94, 95, eu era ainda pequena, mas eu me recordo muito claramente das notícias em televisão, principalmente à época. Claro, a gente não tinha ainda internet aqui no Brasil, ou ela era ainda incipiente, enfim, televisionadas com a figura de Fernando Collor, com a figura do vice-presidente, de outras, né, autoridades, enfim, e daí em diante muitos outros fatos que são contados aqui sobre algumas cidades em particular, sobre a capital, como eu mencionei. Então, é uma leitura bem interessante, porque tem um pouco desta mescla, e é uma mescla que dá muito certo. Então, a gente não perde o caráter romanesco do livro, que é fundamental, porque é um livro de ficção. De forma alguma estou dizendo que isso é um livro historiográfico, mas a gente consegue rememorar, quem viveu essa época, como eu, mesmo que pequena, estes fatos que são narrados. Também acho que interessa a um público mais velho, que já era a época adulto e que certamente se recordará de muitos outros fatos e detalhes, enfim, que aparecem aqui e que ajudam justamente a dar, assim, um estilo bem interessante ao livro. E eu pensei, por que não? Aí fica a minha dica aqui, a editora e ao próprio José Maria, o autor do romance, que esse livro mereceria uma excelente tradução para uma língua estrangeira, como a língua inglesa ou outras, porque eu acho que é um pouquinho da história do nosso país. Então eu acho que é uma história que merece ganhar um palco um pouco maior do que o do público leitor brasileiro. Vale muito a pena, eu acho, sair da língua portuguesa para ganhar outros públicos leitores também, né? Porque isso teria um sabor bem especial. Mas eu gostaria de falar muito mais de um lado realmente poético, né? De um lado mais sensível do livro. Afinal, é um romance, né? É um livro de ficção. Então já fiz aqui o meu comentário geral sobre a obra e esse caráter peculiar de ser muito jornalista, muito histórico em alguns momentos, e que isso tem um interesse até mais abrangente do que para o público brasileiro, mas eu gostaria, claro, de fazer a leitura de 3 trechos, como sempre faço aqui na nossa Casa na Arte e agora na editora Bom Sucesso também, de descrições ou de cenas em que Helena está com alguma outra personagem e que eu acho aí sim aflora, né, o lado ficcionista aqui do José Maria.
Eu gosto de um trecho em que o narrador fala sobre a preferência de Helena circular pelo comércio e pelas lojas que ficam às ruas e não dentro dos shoppings, né? Então eu destaquei esse trecho, vejam só. Visitas aos shoppings só em último caso. Via certa frieza nos corredores, lojas parecidas, como se fossem todas decoradas pela mesma pessoa, limpas demais, assépticas demais. As lojas de rua, ao contrário, possuíam personalidade, charme próprio e vendedores que não pareciam ter saído de uma chocadeira de gestos e sorrisos. Eu gosto em particular dessa descrição e eu acho que são por meio desses trechos que a gente consegue sentir um pouquinho o estilo de um autor ou de uma autora. E curiosamente na mesma página tem um outro trecho que eu destacaria deste livro que eu acho é também bastante saboroso. É uma cena, vou contextualizá-los um pouquinho, em que Helena está diante de um amigo, um velho amigo. É um amigo, é uma amizade que não avançou, se é que eu poderia dizer isto, ou amadureceu, ou transformou-se num romance. Mas parece ser uma amizade que teria o potencial de, e que eles sentem isso, mas eles de certa forma talvez não tenham a coragem suficiente ou prefiram blindar essa amizade de um possível romance daí fracassado. Enfim, eu acho que o narrador consegue aqui, nessa página, transmitir muito a sensação do que eles sentem, de como eles se olham, enfim, quando eles estão juntos, né? Então eles têm uma sucessão aqui de pequenas cenas e ações que eles tomam quando Helena se muda para a cidade onde vive o seu amigo, e eles estão inclusive comprando alguns objetos para que ela possa decorar o apartamento, depois eles sempre saem almoçar e tal. E aí vem o seguinte trecho: muitas vezes olhavam-se em silêncio. Era grande o afeto entre os dois, mas não havia como reparar o tempo perdido e voltar a 5, 6 anos antes, quando tudo poderia ter sido diferente. Haviam mudado, seguido caminhos diferentes. O que faziam ali era alimentar uma intimidade que não era mais deles, mas de um passado recente que deixaram incompleto. Pouco tempo depois, ele foi embora para a capital federal. Então ele se muda a Brasília e ela vai reencontrá-lo em Brasília alguns capítulos aqui depois. E o último trecho que eu gostaria de ler a vocês, e eu acho que é um desafio sempre para um escritor este tipo de cena e de situação. E então está aqui Helena, com toda a preocupação do mundo dentro de si, sentiu que ia desmaiar. Tentava desesperadamente manter os olhos abertos. E entregou-se a um choro convulsivo, a um grito forte e sentido, capaz de rasgá-la por dentro. O cérebro solto, ferido, chocava-se contra as paredes do crânio. Esta é Helena neste momento do romance. Agora, se vocês quiserem saber como essa história termina, e termina de uma forma tão interessante, eu vou convidá-los a todos vocês para que leiam o romance de José Maria Braga. Vou mostrar mais uma vez aqui A Mentira do Amor Perfeito. Esta é a minha dica para esta semana.
Desejo a todos um ótimo dia ou uma ótima noite. Gostei muito de poder participar do canal aqui da Editora Bom Sucesso e muito obrigado a todos que já me acompanham na Casa na Arte. Aguardem o próximo vídeo na sexta. Um grande abraço a todos vocês e até lá!